Então, pessoal, vamos dar uma lida juntos aqui nessa terceira atividade do diário de aprendizagem de História do quarto bimestre, atividade 3, que chama Precarização do Trabalho. Então aqui, ó, vamos ler esse texto aqui que a atividade vai ser em cima dele. Aplicativos do século XXI, trabalho do século XIX. Então vejam que o título do texto já traz aí uma provocação, né? Fala que apesar da tecnologia, né, os aplicativos do século XXI, mas o trabalho mesmo, em termos de direitos, ele volta lá para o século XIX. Né? Quem aí assistiu aí o vídeo e o material que eu preparei vai entender o porquê esse título faz essa provocação aí do trabalho do século XIX. No final do século XIX, quando os trabalhadores franceses, homens, mulheres e crianças, trabalhavam até 17 horas diárias, o jornalista e escritor Paul Lafargue publicou o livreto Direito à Preguiça, no qual sustentou que a jornada poderia ser reduzida para apenas 3 horas. Defendia que a vida das pessoas não deveria ser reduzida ao trabalho, sem haver tempo para a alegria, a saúde e a liberdade. Pois, 140 anos depois, no Brasil, a partir da reforma trabalhista de 2017, muitos direitos foram perdidos. Entre o que é considerado um retrocesso está a ampliação para até 12 horas diárias de trabalho. Na prática, muitos trabalhadores estão se vendo obrigados a trabalhar muito mais do que isto para levar um pouco de dinheiro para casa. A precarização das relações e condições de trabalho já está sendo chamada de uberização, em alusão ao mais famoso aplicativo multinacional de transporte, cujo modelo de distribuição de trabalho é usado por diversas empresas de aplicativos que abarcam também outros serviços, como entregas e vendas de produtos e serviços. Exaustos, doentes, mal alimentados, já há casos de óbitos, como o do entregador de alimentos por aplicativo que morreu há alguns meses em São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral aos 33 anos durante o trabalho como motoboy. Então esse texto aqui, galera, ele está fazendo essa alusão, né, de que a reforma trabalhista que aconteceu no Brasil em 2017, ela tirou direitos dos trabalhadores, permitindo com que os trabalhadores não tivessem aí mais jornadas limitadas de trabalho, né, salários, né, coerentes, ou seja, toda aquela luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, desde a Revolução Industrial que eu contei para vocês no vídeo, que conquistaram direitos, né, para trazer dignidade ao trabalho, limitação da jornada de trabalho, salário mínimo, dia de descanso semanal, né, um sábado, domingo, uma folga, 13º, vários desses direitos que foram conquistados com muita luta pelos trabalhadores estão sendo desmontados com a reforma trabalhista que aconteceu aqui no Brasil em 2017, fazendo com que o trabalho aqui no Brasil ficasse muito parecido com o trabalho lá do século XIX. Por isso que a gente fala que é um retrocesso, porque se volta para trás, se perde direitos. Então lá, vamos praticar. O que você pensa sobre a ideia defendida por Paul Lafargue de que a vida não deve se restringir ao trabalho, sem tempo para a alegria, a saúde e a liberdade? Então o texto aqui que a gente leu conta também, né, desse livrinho produzido por esse autor francês, chamado Direito à Preguiça, né, que ele fala que não é justo que as pessoas tenham que viver para trabalhar, né? A gente deve trabalhar para poder viver, né? Ou seja, a gente tem que trabalhar, mas para a gente poder usufruir da nossa vida, estar com a nossa família, estudar, passear. Então o trabalho ele deve trazer dignidade para as pessoas. Mas no mundo capitalista, da Revolução Industrial e na reforma trabalhista que aconteceu no Brasil, a gente vê que as pessoas têm que viver para trabalhar. Quer dizer, tem que abrir mão da sua vida, né? Como se a nossa vida se resumisse a ser apenas um trabalhador. Né? Então ele fala que ele defende, né, nesse livrinho dele, Direito à Preguiça, que as pessoas possam ter possibilidades de estar com a sua família, de se divertir, enfim, de não apenas trabalhar.
Então a primeira pergunta aqui quer saber o que você acha dessa ideia defendida por ele, né? De que a vida não deve se restringir ao trabalho, sem tempo para alegria, saúde e liberdade. Você acredita que atualmente as pessoas têm tempo para se divertir e cuidar da saúde? Justifique a sua resposta. Então você vai escrever aqui, né? O que você pensa sobre isso? Você concorda com ele? Por quê? Explica o porquê. Você discorda dele? Explica o porquê também. A questão B. Qual é a relação entre o avanço tecnológico causado pelo surgimento dos smartphones e a precarização do trabalho vivida atualmente em São Paulo e em outras grandes cidades do mundo? Né? Então, assim, essa nova precarização do trabalho, né, ela está muito ligada ao desenvolvimento tecnológico também, né? Porque é a criação desses aplicativos, né, Uber Eats, iFood, Rappi, que está ajudando aí a lançar esse, entre aspas, novo modo de trabalho, mas que na verdade é um trabalho que tira direito dos trabalhadores, né? Então tá tudo relacionado. E a C, descreva a imagem relacionando-a ao conteúdo do texto. Essa imagem aqui, né? A foto. Que nós até também descrevemos já, na verdade até fizemos juntos aqui no vídeo que eu gravei para vocês. Então assistam, acessem aquele vídeo que eu gravei e ao material que eu produzi para vocês conseguirem fazer essa também. Descrevam a imagem, né? Descrever é você descrever. O que você está vendo? É uma moto ou são várias motos? O que está escrito na mochila de um dos motoqueiros? Né? O que se entende por isso? O que está acontecendo nessa imagem? E aqui, então, para terminar, um texto sobre precarização e gênero. Para a socióloga Ludmila Costec Abílio, pesquisadora da uberização e das mulheres em relações informais de trabalho, toda grande transformação que envolve a flexibilização das relações de trabalho tem início entre as trabalhadoras do sexo feminino. Abre aspas, porque é ela que vai falar. No fundo, as questões mais contemporâneas do mundo do trabalho começam com as mulheres, principalmente com as de baixa qualificação e rendimento. Elas são socialmente invisíveis, estão à margem do mundo do trabalho. Mas quando você olha para elas, vê características que depois acabam se generalizando em um contexto de precarização. Em outras palavras, as mulheres que estão à margem da economia formal é aquela que o trabalhador tem carteira assinada, tem direitos. Geralmente, negras e periféricas, na opinião da socióloga, já tinham a vida uberizada desde sempre. Não precisam de plataforma, aplicativo para isso. Ela vai aderindo às oportunidades que surgem, se administrando em uma instabilidade permanente. A informalidade é praxe nos chamados trabalhos tipicamente femininos. Um estudo publicado em julho de 2018 pelas universidades de Chicago e Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que a diferença de renda entre homens e mulheres, conhecida em inglês e na literatura feminista como gender gap, também se estende para a economia de aplicativos. Analisando dados de mais de 1 milhão de motoristas de Uber, a pesquisa mostrou que as mulheres recebem um total de 7% de ganho por hora a menos do que os homens. Os pesquisadores acreditam que alguns fatores explicam a manutenção da desigualdade salarial entre trabalhadores autônomos. O fato de motoristas do sexo masculino dirigirem mais rápido e a jornada dupla que impacta as pausas e a jornada diária que as mulheres podem fazer. Então aqui, pessoal, esse texto é para a gente pensar um pouco como essa precarização do trabalho ela atinge todos os trabalhadores, mas especialmente as mulheres. Porque as mulheres, geralmente uma mãe de família, muitas vezes uma mãe que, né, é sozinha, né, o pai não paga pensão, abandonou. Essa mãe ela tem que trabalhar fora e ela tem que voltar para casa para cuidar do seu filho, para fazer um monte de coisa, ou seja, ela acaba trabalhando mais. Né? Então, como o machismo também impacta nas relações trabalhistas. Tudo bem, pessoal? Então, realizem essa primeira atividade nessa semana. Pergunta A, B e C. Facinho, facinho. Tá? Me chamem se tiverem dúvidas, que na semana que vem a gente vai fazer as atividades 1 e 2. Tá bom? E assim a gente vai fazendo junto as atividades do diário de aprendizagem. Então, um abraço aí e até mais também.